Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Exatamente 1h15, muito obrigado pela pontualidade. Sejam bem-vindos à quarta edição da Longevidade Expo e Fórum 2022. Eu sou Wellington de Oliveira e nós vamos estar juntos aqui durante os próximos dias, nesse que é o grande encontro da longevidade. Portanto, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Também todos aqueles que nos acompanham em casa, pela internet, nos canais do YouTube, e também aqueles que estão nos mais de 100 clubes esportivos e nos shopping centers que participam da Silver Week. São 50 shopping centers. A semana de promoções, atrações e descontos para a geração prateada em shopping centers em várias cidades, que acontece de 29 até dia 9 de outubro, hoje até o dia 9 de outubro. A iniciativa é da Longevidade Expo mais Fórum, em parceria com a Associação Brasileira de Shopping Centers, Associação Brasileira de Lojistas de Shopping Centers. São 11 dias, cheio, na realidade, de promoções, campanhas publicitárias locais, atividades, interações em shopping centers em todo o Brasil. Mais uma vez, bem-vindos também aqueles que nos acompanham na programação da Rede Vida de televisão. A Longevidade Expo Fórum vai até o dia 1º de outubro, Dia Internacional da Longevidade, e também Dia Internacional dos Longevos, e até lá teremos dias intensos, cheios de conteúdo e com a participação de mais de 200 especialistas das mais variadas áreas, desde a medicina até a tecnologia, passando pela arquitetura, urbanismo, sociologia, psicologia, jornalismo, cultura, professores, empresários, empreendedores, ou seja, conteúdo é o que não vai nos faltar, né? Bom, além disso, nós temos a participação de mais de 70 empresas com soluções incríveis em equipamentos e serviços para o público 50+, e vocês podem conferir todos esses lançamentos na área de exposição, aqui mesmo no Centro de Convenções Rebouças. Bom, antes de dar a largada para a Longevidade Expo Fórum, queremos agradecer os nossos patrocinadores, Sebrae, Silver Week, Prefeitura de São Paulo, Banco Safra, Prevent Senior, EMS, Transmontano Saúde, Banco Itaú, Itaú Viver Mais, Surf, Tena, Molico, Multigold, Jolive, Grupo Comolat, além do apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo. Agradecemos também aos mais de 20 parceiros de conteúdo que nos ajudaram a construir essa maravilhosa programação e às empresas e entidades que participam da exposição. Bom, vamos então dar início à programação desse Auditório 2 e passamos ao primeiro painel, que trata da importância de manter o cérebro ativo para a longevidade. Então, vamos convidar, com muito prazer, a professora doutora Mônica Sanches Yassuda, que é psicóloga pela Universidade de São Paulo e doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Podemos aplaudir a doutora. E também convidamos a professora titular na USP, no bacharelado de Gerontologia e orientadora no programa de pós-graduação em Gerontologia e Neurologia, a professora doutora Thaís Bento Lima da Silva, docente na USP, também no bacharelado de Gerontologia. E convidamos também a presidente da Associação Brasileira de Gerontologia, doutora Eva Bettini, que vai ficar a cargo da moderação aqui desse nosso primeiro painel. Então, doutora Eva, bom trabalho e boa tarde. Alô? Opa, já está ligado. Boa tarde a todas, a todos, e as pessoas que aqui estão e os que estão nos assistindo à distância. É um prazer muito grande que a Associação Brasileira de Gerontologia seja, pela 4ª vez, parceira de conteúdo da Expo Longevidade mais Fórum. E hoje nós temos, então, tenho, né, a grande responsabilidade de trazer para vocês 2 pesquisadoras renomadas, nacional e internacionalmente, na área da cognição humana. Né? Então, eu vou passar primeiro a palavra para a professora Mônica Sanches Yassuda, para que ela possa nos conversar conosco esse assunto, essa pergunta, né, que deve estar na cabeça de todo mundo o tempo todo. Todo mundo quer manter seu cérebro ativo, né, sua mente ativa.
E como é que é, professoras, quando a gente deve começar? Essa é a pergunta para vocês. Você com a palavra no púlpito. Isso. Boa tarde a todos e todas. É um enorme prazer estar aqui com vocês, que estão presencialmente, em carne e osso, aqui no Auditório 2, mas também junto com todos que estão nos seguindo. Que evento incrível esse! Meu Deus, é uma proporção imensa. Jamais imaginei que estivesse tão grande e acho que é motivo de grande alegria, né, termos tantas pessoas envolvidas com o tema da longevidade. Então, parabéns a todos e todas que estão na organização e muito obrigada pelo convite para participar. Eu dei uma aula recente sobre esse tema, estou usando os mesmos slides, mas, aliás, esses slides me acompanham por um bom tempo, porque eu gosto muito deste modelo teórico. Nossa, Mônica, que confusão isso, do que você vai falar? Então, essa é uma teoria, um modelo teórico que surgiu já há alguns anos, de duas pesquisadoras dos Estados Unidos, a professora Denise Park e a professora Patrícia Reuter-Lorenz, que elas resumem o grande desafio do envelhecimento do cérebro e o que nós temos que fazer para continuar muito bem. Então, dividindo este modelo em dois momentos, o que nós queremos dizer aqui é o seguinte, né? Nessa parte mais escura, a parte cinza, nós temos a estrutura do cérebro e o funcionamento do cérebro. E todas essas bolinhas que estão aí ao redor são fatores que, ao longo do nosso ciclo vital, ao longo da nossa vida, afetam a estrutura e a função do cérebro, né? E esses fatores, eles podem ser divididos em fatores que são bons para o cérebro, que aqui chamamos de enriquecimento neural, fatores de enriquecimento que fazem bem à estrutura e à função cerebral. Por exemplo, termos uma educação longa e de boa qualidade, ficarmos muitos anos na escola, numa escola boa, né? Eu, às vezes, brinco com os alunos, eu falo, olha, se vocês não sabem porque vocês estão na universidade, pelo menos vai fazer muito bem para o cérebro de vocês. Mas o envolvimento cognitivo, desde sempre, desde a infância, adolescência, vida adulta, fazer muitas atividades cognitivas, ter uma vida que ofereça muitas oportunidades de estimulação cognitiva, aprender uma segunda língua, e também cuidar do corpo, né? Então, estar em forma fisicamente são coisas que ajudam a atingir a maturidade com um cérebro funcionando bem e com boa manutenção. E claro que existem também fatores que são deletérios ao cérebro, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vive numa família de baixa renda, que não se alimenta direito, que está sujeito a uma série de doenças e que não tem, por exemplo, o cuidado médico necessário, pode certamente desfavorecer a saúde do cérebro. Ter doenças vasculares, ter uma vida de alto nível de estresse, ter uma personalidade com alto nível de neuroticismo, né? Uma pessoa que enfrenta todas as situações da vida de forma muito tensa, e também quadros na linha da saúde mental, transtornos mentais como a depressão, são fatores que são adversos e podem aumentar o nosso risco para problemas cognitivos, né? E quando falamos de estrutura, nós estamos falando de volume cerebral, de espessura do córtex, né? De algumas regiões que são importantes para a cognição, a própria substância branca, que fica logo abaixo a substância cinzenta. E quando falamos de função, estamos falando de conectividade e modulação de redes, né?
no nosso cérebro. E quando chegamos a uma idade mais avançada, é muito interessante porque nós, de fato, temos alterações nas funções cerebrais e na estrutura cerebral, mas nós observamos também que o nosso cérebro também tem a capacidade de compensar algumas dessas alterações. Então, os estudos de neuroimagem que já estão conosco há algumas décadas, né, têm nos mostrado que, com o envelhecimento, nós também temos a possibilidade de compensar as alterações que acontecem, né? Então, por exemplo, pessoas mais velhas que realizam tarefas de memória episódica muito complexas, elas tendem a envolver mais regiões cerebrais do que a pessoa mais jovem, né? Então, ela pode envolver regiões frontais, regiões também no hemisfério direito, que não são acionadas quando a pessoa mais jovem realiza a mesma tarefa complexa de memória episódica. Então, nós podemos entender que, apesar do cérebro sofrer alterações com a idade, o próprio cérebro tem mecanismos compensatórios. E essa perspectiva teórica diz o seguinte, que nós podemos ajudar fortalecer esse esforço compensatório que já acontece espontaneamente no nosso cérebro, fazendo coisas, né? Então, nós podemos ajudar nesse esforço compensatório, cuidando da nossa forma física. Então, por exemplo, mantendo 150 minutos de atividades físicas por semana, aprendendo uma língua adicional, se nós falamos somente o português, lendo muito, fazendo atividades cognitivas complexas, como e cada um vai achar a sua atividade complexa, né? Pode ser, por exemplo, no meu caso, eu sempre gostei, mas desenvolvi mais recentemente um interesse pela cerâmica. Então, tenho aprendido a fazer cerâmica usando a técnica de modelagem, algo que eu nunca fiz na minha vida. E, então, tenho também colocado uma atividade desafiadora, uma atividade nova no meu repertório, justamente para ajudar esses esforços compensatórios que já acontecem naturalmente. E se nós nos empenhamos, né, e fazemos esse conjunto de atividades que né, podemos fazer para ajudar no envelhecimento cerebral, nós vamos chegar numa idade mais avançada com um funcionamento melhor e declinando mais lentamente, né? Quando nós falamos de estimulação cognitiva, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um esforço. Qual é a nossa grande meta aqui, que está aqui dentro do quadrado? Nós estamos falando do envolvimento em atividades estimulantes e prazerosas que geram novos aprendizados, né? Nós temos também outros termos correlatos, como, por exemplo, treino cognitivo, que se refere ao aprendizado de um protocolo que envolve a aprendizagem de estratégias específicas, como a estratégia de visualização ou de categorização. Então, você faz parte do treino cognitivo para aprender técnicas específicas. Temos a reabilitação, que é mais voltada para pessoas que têm já um déficit cognitivo mais importante. A estimulação cognitiva, por outro lado, ela está aberta a todos nós, né? E ela tem como foco a ativação geral da cognição. Ela pode ser feita em grupo ou individualmente, e o grande alvo é esse aumento na participação social e ou cognitiva, né? Perdão. E o mecanismo de ação aqui é justamente porque você vai se envolver com uma série de atividades cognitivas, você vai melhorar o seu desempenho em tarefas de cognição, né? E muitas vezes pessoas da área perguntam, mas que tipo de evidência vocês têm que podem apoiar essa ideia que as pessoas, ao se envolverem
com tarefas cognitivas, elas terão um melhor desempenho cognitivo na velhice e também terão um ritmo mais lento de declínio, né? Porque todos nós vamos, com o passar dos anos, nós vamos tendo um desempenho cognitivo que é lentamente pior. Não em todas as funções, mas nós temos, por exemplo, aspectos da cognição, como velocidade de processamento, memória episódica, funções executivas, que tendem a mudar. Justamente porque o nosso cérebro muda, então nós ficamos um pouco menos eficientes nessas tarefas. Mas são alterações sutis que não alteram o nosso dia a dia, a nossa funcionalidade, né? E a ideia é que, justamente, o envolvimento com atividades cognitivas complexas, a ideia da estimulação cognitiva, possa nos ajudar a fazer com que esse declínio seja mais lento, né? Ou até não aconteça. Nós também temos entre nós pessoas mais velhas que têm desempenho cognitivo típico de pessoas 20 anos mais jovens do que elas, né? Isto é possível. Perdão, ainda me recupero de uma gripe. Mas vejam, por exemplo, esse estudo que está aqui na tela é um segmento de 44 anos, né? Uma amostra que foi, então, avaliada em 1968 e depois ela foi reentrevistada, essa amostra de 800 mulheres, né, entre 38 e 54 anos. Elas foram reentrevistadas em 2012 e os pesquisadores, aqui é um grupo bastante reconhecido que investiga doenças cerebrovasculares. As pessoas que relatavam que há 44 anos antes elas realizavam muitas atividades cognitivas e físicas, elas tinham menor risco de ter alterações cognitivas na velhice. E aqui também eu trago para a nossa discussão uma atualização de uma publicação que vem da Universidade de Harvard, que traz guidelines, que traz orientações para a promoção do envelhecimento cognitivo saudável, né? Eles fazem uma atualização recente, perdão, indicando que nós já temos hoje diversas informações provenientes de diferentes tipos de investigação. Por exemplo, investigações epidemiológicas, estudos em animais e também ensaios clínicos randomizados, mostrando que as intervenções cognitivas podem gerar também ganhos, né, em diversos domínios da cognição. Perdão, gente, peço desculpas mais uma vez. E nesse conjunto de guidelines, eles também destacam que permanecer ativo cognitivamente durante todo o ciclo vital também está associado a um envelhecimento cognitivo mais favorável, né? E que o engajamento em atividades novas e desafiadoras, elas podem gerar o maior benefício, né? Bom, então, e a questão, mas fica a questão, fica a grande questão da pergunta inicial, quando começar, né? E assim, é um tema que nós podemos até sentar juntos aqui e discutir mais abertamente, de maneira mais informal. Não, na minha opinião, eu não sei o que vocês acham, mas, na minha opinião, não existe a idade ideal, né? Por exemplo, eu também, no evento anterior, eu falei um pouco disso, que eu aguardei até os meus 50 anos para começar a fazer atividade física. Eu fiz atividade física esporadicamente na minha vida, depois aos 50 anos eu usei os 50 anos como um marco. Não pode passar daqui, vamos fazer atividade física de maneira comprometida, sistemática, sem faltar, e arrumei um jeito de colocar isso na minha vida.
Também compartilhei com vocês que comecei agora há 2 anos a fazer cerâmica. Mas eu acho que não há uma idade ideal. O ideal é que tudo isso comece desde sempre, né? Que a atividade física esteja sempre fazendo parte da nossa rotina, desde a adolescência, início da fase adulta, idade adulta média, e a idade mais avançada. Eu acho que nós temos sempre que estar engajados com atividades cognitivas complexas e também atividades físicas dentro dos guidelines recomendados, né? E não existe uma receita única para todos nós. Nós vamos ter que achar qual é o melhor programa para nós, né? Para mim, por exemplo, eu não gosto muito de fazer atividade em grupo, porque eu sempre acho que eu posso faltar e as outras pessoas me substituem. Mas, então, para mim, tem que ser individualizado. E, do ponto de vista das atividades cognitivas, as pessoas têm que achar coisas que são prazerosas, que elas amam, que gera assim, um brilho no olho. Nossa, eu quero aprender isso, eu quero fazer isso. Isso vai me dar muito prazer. E isso é algo complexo, isso é algo difícil, algo que eu não domino e eu quero acrescentar na minha vida. E, a partir daí, unindo, né, esse desafio cognitivo com um bom grau também de felicidade, né, de prazer por fazer uma atividade nova, é a forma mais efetiva. Bom, esses são slides iniciais. Eu passo a palavra para a professora Thais, e, na sequência, nós podemos debater um pouco o tema. Obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela parceria de vocês aqui conosco. Dando continuidade às informações trazidas pela professora Mônica, eu gostaria de iniciar refletindo a importância da saúde cognitiva para a independência e para a autonomia do indivíduo. Então, quando a gente pensa na saúde do cérebro preservada para uma melhor longevidade, a gente também precisa entender que esta saúde do cérebro está relacionada à possibilidade de um poder de decisão por mais anos de vida do indivíduo. E que, muitas vezes, quando a gente pensa numa avaliação cognitiva, ela vai influenciar em relação a decisões a respeito da vida deste indivíduo, para saber se ele é capaz de dirigir, administrar e gerir a própria vida. Nesse sentido, eu trago para vocês um artigo científico publicado pela professora Mônica Yassudy e colaboradores na Unicamp, que, no contexto científico do treino cognitivo para idosos, ele foi um marcador interessante, porque foi um dos primeiros artigos científicos que começou a mostrar a possibilidade de termos intervenções cognitivas metodologicamente rebuscadas e dialogar com a literatura que nós chamamos das neurociências do envelhecimento. Nesse estudo, há um levantamento interessante de pesquisas que mostram que as intervenções que potencializam as habilidades cognitivas, elas ajudam o cérebro a ter um processo de neuroplasticidade. Porque, muitas vezes, pessoal, as pessoas perguntam para a gente qual é a teoria principal que fundamenta a estimulação cognitiva do ser humano. E, quando a gente pensa nos referenciais teóricos principais, um deles é na vertente de destacar a importância das mudanças estruturais do cérebro num contexto da prática de exercícios cognitivos. Então, a gente segue a literatura da neuroplasticidade, ou seja, o nosso cérebro é modificável e ele se adequa estruturalmente aos estímulos recebidos. Aqui eu trago para vocês um estudo que tem sido muito citado quando a gente fala de prevenção de fatores de riscos para o desenvolvimento de demência.
Hoje, a gente sabe que a educação ela tem um fator e um peso muito importante na prevenção de declínio cognitivo. A literatura fala que a educação nos anos iniciais de vida é um fator de proteção importante. E, mais detalhadamente, o que a gente tem acompanhado nesta publicação, que foi publicada no periódico The Lancet, um periódico muito respeitado e bem avaliado da nossa área, esse estudo mostra que 40% dos fatores de riscos para o desenvolvimento de doenças, como a doença de Alzheimer, são modificáveis. Então, se nós temos uma porcentagem de riscos para o desenvolvimento de demências, 40% deles a gente consegue reduzir. E aqui, nesse slide, a gente observa que evitar o tabagismo, praticar atividades sociais, atividades físicas, evitar a poluição do ar, controlar as doenças crônicas vasculares, ter atividades de engajamento cognitivo, são fatores de proteção importantes para a redução desses 40% de chances do desenvolvimento de uma doença neurológica como a doença de Alzheimer. E aí, nesse sentido, eu gostaria de reforçar o que a professora Mônica trouxe sobre a importância da estimulação cognitiva na longevidade. E aí eu venho destacar que, quando a gente pensa no contexto das intervenções cognitivas para os idosos saudáveis, ela tem como objetivo potencializar as habilidades cognitivas, gerando uma compensação e auxiliando para melhorar a cognição atual. Adicionalmente a isso, a estimulação cognitiva ela entra numa vertente de promoção do envelhecimento saudável, porque, por meio da estimulação cognitiva, é possível adiar ou prevenir um declínio cognitivo futuro. E, quando a gente pensa em indivíduos que nós chamamos de pessoas com comprometimento cognitivo leve ou algumas patologias específicas relacionadas à memória, a estimulação cognitiva ela auxilia melhorando a qualidade de vida, uma vez que favorece com que o indivíduo ele mantenha habilidades preservadas. A literatura também é muito sólida para destacar que a estimulação cognitiva, por promover a autonomia e a independência do indivíduo, ela diminui riscos numa velhice avançada, que o indivíduo ele vá para uma institucionalização, para um processo de hospitalização e reduz riscos de mortalidade. Além disso, é uma forma importante de compensar dificuldades cognitivas. É muito comum no nosso meio nós observarmos idosos com queixas em relação ao desempenho de memória, e muitos deles desconhecem a intervenção da estimulação cognitiva como uma ferramenta, como uma possibilidade de compensar essas dificuldades que estão apresentando. E aí, nesse sentido, nós chamamos as atividades de estimulação cognitiva de atividades que são intelectualmente estimulantes. São atividades desafiadoras, envolvem um processamento ativo das informações, e elas vão demandar de desafios mentais, vão acionar diferentes habilidades, e elas vão gerar ganhos importantes para a cognição do indivíduo. Eu trouxe aqui para vocês um artigo científico recente, publicado em 2021, que tentou mensurar quais seriam os modelos ideais e os tipos específicos de atividades de estimulação cognitiva que gerariam mais ganhos. Esse estudo comparou várias frequências de práticas de atividades, mas o resultado principal indicou que, independente da frequência, praticar a estimulação cognitiva esteve associado à manutenção da saúde cognitiva no final da vida. Um outro estudo interessante, que eu vou falar bem brevemente, é para destacar para vocês que, quando a gente pratica atividades cognitivas, a gente potencializa uma reserva que nós temos no cérebro, que é chamada de reserva cognitiva. É uma poupança que nós temos, dizendo bem popularmente, que é utilizada
ao longo da nossa vida, pelo nosso cérebro, para nos proteger de agravos da saúde mental. Esse estudo das freiras foi um clássico da literatura que mostrou que podemos aumentar essa reserva. E aí, no estudo das freiras, uma das freiras, acompanhada por décadas por um neurologista nos Estados Unidos, ela teve uma alta pontuação em testes cognitivos antes da sua morte, e, quando ela faleceu, ela apresentou critérios que classificariam a sua condição de saúde neurológica como tendo uma doença de Alzheimer, mas, em vida, ela não manifestou nenhum sintoma. E, quando ele correlacionou as informações, foi possível entender que um estilo de vida intelectualmente ativo foi um fator de proteção importante. Aqui eu trago um outro estudo interessante de uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que avaliou um grupo de pessoas idosas, avaliou o seu desempenho cognitivo e comparou com o desempenho do histórico escolar desses idosos quando eles estavam no ensino fundamental. E aí observou qual era o desempenho desses idosos em matérias como português, matemática. E os idosos que tiveram maior pontuação nos testes cognitivos eram os idosos que tinham maiores notas em disciplinas como português e matemática. Aqueles com pior desempenho escolar no ensino fundamental foram aqueles com pior desempenho cognitivo. E aí reforça o que a literatura tem trazido sobre o desempenho cognitivo na infância, os estímulos recebidos e o desempenho durante a vida na velhice. Aqui eu gostaria de indicar para vocês 2 e-books de jogos e atividades cognitivas feitas em parceria com o SESC, o curso de bacharelado em gerontologia da USP e um grupo de pesquisa do Método Supera. São e-books gratuitos para acesso público. Eles são interessantes porque eles contêm uma diversidade de atividades lúdicas, usando música, poesias. Vocês podem utilizar, estando, enfim, na rotina de vocês, indicar para familiares. Também gostaria de destacar que a USP, pelo curso de gerontologia, em parceria com o grupo de neurologia cognitiva da Faculdade de Medicina da USP e o Supera, tem um grande ensaio clínico em treino cognitivo, porque a gente quer entender se a eficácia de um programa de estimulação cognitiva multifatorial, com muitos componentes de estímulos, de longa duração, para idosos saudáveis. É um ensaio clínico randomizado, controlado, que está cadastrado no portal do Ministério da Saúde, no portal de ensaios clínicos, e nós tivemos muitos resultados iniciais, preliminares, interessantes em relação à amostra, porque ainda é um estudo inicial, mas a gente espera trazer e contribuir com dados para a literatura de treino cognitivo do Brasil. Eu queria mostrar aqui a equipe do Grupo de Estudos em Treino Cognitivo da USP, alguns membros, temos outros, como a própria professora Mônica Yassuda, alguns estudantes que não estão aqui. Queria destacar aqui os coordenadores responsáveis pelo estudo, a professora Sônia Bruck, eu sou uma das supervisoras, a professora Mônica Yassuda, com sua vasta experiência, e o professor Ricardo Nitrini. Queria destacar também que é um prazer enorme estar aqui e que fico aberta, junto à professora Mônica, à professora Eva Bettini, para discussões em relação a pontos de dúvidas que vocês possam apresentar. Muito obrigada. Obrigada. Professora Thais, professora Mônica, muito bom. Bom, a gente tem 8 minutos, eu só queria destacar um pouquinho que a professora Thais trouxe, a questão das freiras. É importante a gente ter na nossa mente que algumas profissões, algumas dedicações que as pessoas têm ao longo da vida favorecem. Então, pelos estudos que existem, os escritores, os jornalistas, e, no caso das freiras, elas eram pessoas que liam muito e escreviam muito. Então, são fatores que já estão comprovados, são as pessoas
pessoas que menos têm, que desenvolvem demência, né? As pessoas que trabalham com leitura, com linguagem em geral, né? Bom, então, só para destacar assim, o que a fala assim, da professora Mônica, eu acho que o resumo do que ela falou é sair da zona de conforto, né? Porque a gente tem nosso corpo, né, adora ficar quietinho, sentadinho e tal, né? Então, o nosso cérebro é a mesma coisa. Então, qualquer coisa que a gente puder fazer para poder mudar esse patamar do nosso cérebro, realmente vai estar nos ajudando. Então, a saúde cognitiva ela está intimamente ligada com a nossa saúde física, porque a gente vai saber gerir, como a professora Thais falou, gerir a nossa vida. É isso que a gente quer. A gente tem autonomia, né? Ou seja, o nosso cérebro funcionando, e aí a gente pode também mexer com nossa atividade física. Eu não sei se vocês duas queriam complementar alguma coisa ou fica aberto. Nós temos 6 minutos aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. O importante é que a resposta à pergunta que foi feita pela organização para nós, quando começar, está respondida, é sempre, né? E nunca estará tarde. Então, a gente sempre fala assim, daqui a 1 ano você vai achar que devia ter começado hoje. Então, vamos começar hoje, né? Então, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, pode falar. Não sei se é preciso levar o microfone. Ah, sim. Obrigada pela pergunta. Primeiro, parabéns pelas exposições muito ricas. Não sei se deu tempo, mas queria saber se vocês sabem de algum estudo o que é a Covid, qual o estrago que nós estamos tendo na questão cerebral, né? Não só na questão de pobreza, de quantos idosos estão deixando netos, famílias, a questão da solidão, a questão do sofrimento, e talvez, se puder ampliar um pouquinho, o quanto a espiritualidade pode ajudar. Acho que, bom, inclusive existem estudos, né, inclusive sendo conduzidos pela Faculdade de Medicina, justamente com as sequelas que a Covid deixou na parte cognitiva, né? Bom, é uma excelente pergunta. Nem todas as pessoas que tiveram Covid vão ter sequelas cognitivas. Muitas pessoas tiveram, estão ótimas, retomaram o seu nível basal de funcionamento, mas há um grupo menor que continua se queixando das alterações cognitivas, além de 3, 4 meses após o final da infecção. Esses casos têm sido chamados de pós-Covid, síndrome pós-Covid, alguns autores chamam de Covid longa, e as pessoas se queixam muito de alterações na atenção. Eu estou menos atenta. As principais queixas são problemas de atenção, problemas de memória e funções executivas, né? A pessoa fica mais dispersa, tem mais dificuldade de se concentrar e fazer coisas chatas, difíceis, que exigem muito foco, né? E vários estudos também têm sido feitos com neuroimagem para tentar entender o que acontece no cérebro, né? E existem algumas pistas, mas eles ainda não são totalmente conclusivos. Eu tenho uma aluna fechando agora uma revisão sistemática sobre isso, mas com foco mais nas alterações da cognição. E existem outros trabalhos olhando o que aconteceria nas diversas regiões cerebrais envolvidas. Aparentemente, não há um dano estrutural. Há um dano funcional, um pior funcionamento que tende o que sugere que isso vai passar com os meses e com a retomada das atividades, né? Não existem, que eu saiba, evidências de uma lesão permanente. É um pior funcionamento, muitas vezes atribuído a casos infecciosos graves, né? Há uma infecção aguda muito importante, que depois, então, a inflamação seria responsável pelas alterações. Mas muitas pessoas ainda estão lutando com isso. É importante que busquem ajuda e que busquem também um trabalho de reabilitação, mesmo que temporário, para poder superar essa dificuldade.
Bom, eu queria complementar a professora Mônica, destacando que, qualitativamente, a gente tem observado que idosos que tinham a cognição saudável, pós-Covid, tiveram perfis de comprometimento cognitivo leve, e alguns que tinham perfil de comprometimento cognitivo leve, com contexto pandêmico, com ou sem exposição ao vírus, acabaram desenvolvendo quadros demenciais. A gente ainda não tem estudos epidemiológicos comprovando esses indicadores, mas os serviços para a pessoa idosa, os serviços de saúde, têm notado agravos, inclusive idosos que tinham pré-fragilidade, apresentaram a fragilidade na velhice, num contexto pós-pandêmico. E, nesse sentido, a realização de estudos são importantes. Queria aproveitar, divulgar um estudo do Hospital das Clínicas da USP, do Grupo da Neurologia Cognitiva e do Comportamento, que está convidando pessoas de 18 até 65 anos que tiveram Covid-19 e notaram prejuízos cognitivos após a infecção do vírus. Depois a gente pode, então, disponibilizar novamente nossos contatos e a gente direciona interessados para os pesquisadores responsáveis. E eu queria encerrar destacando sobre a questão da espiritualidade. Na gerontologia, a gente estuda bastante que a espiritualidade, a religiosidade, elas são estratégias importantes para vários aspectos biopsicossociais da pessoa idosa. Nas Blue Zones, nas zonas azuis que temos no mundo de marcadores de longevidade, a espiritualidade ela é tida como um componente importante. Na Itália, por exemplo, que tem uma das Blue Zones, é um componente que foi associado a um fator de maior expectativa de vida na população idosa. E hoje a gente observa, na população idosa brasileira, que a espiritualidade e a religiosidade elas são aspectos que mantêm o indivíduo funcional, que dão significado de vida e que fortalecem vínculos comunitários. Muitos idosos têm como preenchimento de rotina, especificamente, assuntos e aspectos relacionados à sua religião e às suas crenças na espiritualidade. Então, são componentes muito importantes e têm uma correlação. Bom, foi uma pergunta só, mas já deu para completar os nossos 8 minutos. Então, estamos aqui no finalzinho. A gente agradece muito que vocês tenham entrado na nossa sala, assistido. Ficamos à disposição. Depois tem os contatos das professoras que fizeram as palestras. E nós continuamos aqui no evento. Obrigada a vocês também que nos viram de fora, tá bom? Obrigada. Obrigada.